que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, é com grande e imensa alegria que nós iniciamos o Tríduo Pascal. Tríduo 3. É uma missa, se for traduzir de forma mais simples, é uma missa grande, que começa na quinta-feira e termina no sábado santo. Então são 3 dias de missa, tão grande que é, podemos dizer dessa forma. E nós contemplamos o mistério pascal, começando na Santa Ceia,
que se conclui na cruz e é plenificado na ressurreição. O nome Páscoa, Pessá, em hebraico, significa passagem. Então, os judeus celebram a Haggadah Pessá, então, ou seja, a Páscoa. Então, a ceia pascal. A Páscoa, então, nós vemos no primeiro livro, livro do Êxodo, que é um memorial dado ao povo judeu, começando lá no livro do Êxodo, onde as pessoas lá tinham que pegar um cordeiro, diante lá da última praga do Egito, né? Que o anjo da morte passaria e levaria os primogênitos, ou seja, uma desgraça anunciada. Deus deu um memorial como sinal da aliança, dizendo: esse é o meu povo escolhido. Então, todo mundo tinha que pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, jogar o sangue na porta, também comê-lo, né? Então, comer o cordeiro, pegar o pão, o sangue, passar na porta, e assim, todos os demais ritos, né? Então, um cordeiro era sacrificado para assim preservar o primogênito da casa. Ou seja, para livrar a casa da praga, era necessário. Então, diante dessa maldição, podemos dizer assim, um cordeiro foi sacrificado para salvar aquela família. Tudo isso é uma prefiguração. Tudo isso foi preparado pedagogicamente pelo Pai do céu, pois não era mais nós que iríamos preparar um cordeiro para lembrar da saída do povo do Egito. Não. Mas o Pai do céu preparou um cordeiro, o seu próprio filho. O único filho primogênito que seria sacrificado, do qual afastaria a ira do anjo da morte. Ou seja, nos libertaria do poder de Satanás. Esse cordeiro era o Cristo, é o Cristo. Quando a gente fala, eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, é um cordeiro que Deus preparou. Então, meus irmãos, na ceia pascal está instituído a nova aliança. Jesus, na ceia pascal, ele diz as palavras da consagração, né? Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. Então Jesus está fazendo uma nova aliança. Não mais com a morte do cordeiro, lá, toda aquela prefiguração, a ceia pascal judaica, que quem tiver a oportunidade de saber como funciona, é maravilhoso, é lindo. Comer as ervas amargas para lembrar da escravidão do Egito, é bonito, cheio de prefigurações. Mas todas essas prefigurações terminam em Cristo. Deixa eu mudar a palavra, né? Aponta para Cristo. As ervas amargas, ou seja, a escravidão do Egito. Nosso Senhor nos libertou. Os pães ázimos, Jesus escolheu os pães ázimos. E o interessante é que Jesus escolheu o pão ázimo, que é o que o padre usa até hoje, e o vinho, para mostrar de que morte ele iria sofrer. Nosso Senhor, a morte que Nosso Senhor sofreu foi a separação do sangue do seu corpo. Então, simbolizando assim, por isso Nosso Senhor também escolheu, um dos motivos de ter escolhido o pão e o vinho. O pão ázimo, sem fermento, e o vinho. Então, meus irmãos, a Santa Ceia, Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio. E ela não acaba. Nós vemos no Evangelho de Mateus que Jesus, terminando toda a ceia pascal, ele não toma o último cálice e sai com os apóstolos para o Horto das Oliveiras. Assim também na Santa Missa, o padre não dá a bênção final. O padre leva Jesus e recolhe Jesus Eucarístico para ficar em adoração com ele. E depois, então, ou seja, é o momento da agonia que a igreja medita, e depois a Sagrada Paixão de Nosso Senhor, onde é condenado por Pilatos diante da multidão e sofre a paixão. Então, o Cordeiro de Deus assumiu sobre si todos os nossos pecados. Ele é o Cordeiro, o qual nós sacrificamos.
o qual o Pai escolheu, como nosso Senhor fala, né? Está nas mãos do Pai, mas ai daquele que entregar o Filho do Homem. Aqui nós estamos falando de Judas, né? Então, meus irmãos, no tríduo pascal, a celebração da paixão de Cristo na sexta-feira, e depois o silêncio sepulcral da sexta e sábado. Sepulcro. Jesus morre na sexta, primeiro dia, sábado, segundo, domingo, terceiro dia. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que sábado à noite já é domingo, por isso a vigília pascal. Então a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a liturgia é muito rica nisso, e nós meditamos a amplitude desse mistério salvífico. E hoje, de forma especial, nós vemos esse amor de Cristo. Num primeiro ponto, Jesus, que diante da preparação da ceia, ele toma uma atitude meio inesperada. Se cinge e vai lavar os pés dos apóstolos, dizendo, que ainda não compreendeis. Pedro, com a sua arrogância, disse: Senhor, tu nunca me lavas os pés, me lavarás os pés. Ou seja, o Senhor é o Senhor, é o Mestre, eu que tenho que servir o Senhor, eu que tenho que servi-lo. Mas Jesus mostra que Ele veio primeiro para nos servir, para que a gente possa aprender a também se rebaixar para servir aos nossos irmãos. Eis o verdadeiro amor. É um amor que se rebaixa para salvar, para trazer o nosso irmão. Então, nós viemos para servir, não para ser servido, Nosso Senhor fala: eu vim para servir, não para ser servido. Nós também temos que fazer como Jesus. Eu vim para servir, para amar, acima de tudo. Então, nosso Senhor, nesse gesto todo carinhoso, cheio de amor, até o último momento Ele tenta conquistar o coração dos apóstolos, e por essa santa ceia Ele tenta dar o sentido para os apóstolos, eles entenderem o sentido da sua paixão de cruz. Quando Ele diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Quando o corpo de nosso Senhor foi entregue, naquele momento em que o povo gritava: crucificam. Isto é o meu corpo. Então, a Santa Ceia interpreta a paixão. Não há como separar essas três celebrações. Num determinado momento, Cristo também diz, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, fazendo memória assim do Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, Jesus diz ainda: fazei isto em memória de mim. Memória que não é como a gente imagina, lembrar de Cristo. Então a missa é para lembrar de Jesus. Não, meu irmão. Primeiro, o termo latino é commemoratione, então, ou seja, uma memória presente, podemos dizer assim. Assim como existe um memorial antigo, em que o povo lembra da saída do Egito, agradece e louva a Deus por isso, atualmente existe um memorial, que é a Santa Missa, que não é lembrar de uma coisa passada, é fazer essa coisa passada se tornar presente, pois a Santa Missa é o sacrifício de Cristo de 2000 anos atrás, não pelo derramamento de sangue, mas pela sua oferta, e é nesse sacrifício que é distribuída as graças. Então, a Santa Missa, ela tem o poder de distribuir os méritos da paixão de Cristo a todos nós. Então, meus irmãos, a cada Santa Ceia, a gente fica acostumado, eu digo isso por mim agora, acostuma a ficar lá, celebrar a Santa Ceia, mas com que amor Cristo celebrou essa Santa Ceia. São João usa uma palavra belíssima, Ele estava profundamente comovido. Então, com que amor Cristo celebrou a Santa Ceia, entregou aos seus apóstolos
e caminhou para a sua paixão, para a agonia do horto e depois a sua entrega. Com que amor Cristo lavou os pés dos apóstolos. Com que amor Cristo te perdoou tantas vezes quando você buscou a confissão. Com que amor Cristo, assim como se entregou na cruz, se entrega constantemente a você na Sagrada Eucaristia. E nós ainda temos a capacidade de olhar para Ele, rejeitá-lo, fazer como Pedro, negá-lo, ou, até pior, gritar com a multidão, crucifica-o. Assim, meus irmãos, são os nossos pecados. Quantos pecados, principalmente os graves, é um grito de crucifixão a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nosso Senhor, na cruz, Ele paga e assume todos os nossos pecados. Então, meus irmãos, com fé, esperança e caridade, com alegria no coração, gratidão, apesar de um ano atribulado, apesar desse começo de ano tal, um pico do coronavírus, sim, mas nós somos chamados a louvar e agradecer a Deus. O povo do Egito, imagina a situação, vai vir uma praga, está vindo uma praga atrás da outra, está vindo lá, problema com a água se transformou em sangue, um monte de gafanhoto, as pragas do Egito. O povo de Israel estava no Egito, estava padecendo as pragas. E diante do anjo da morte, ou seja, podemos aqui também se referir à morte eterna, né? Aquele povo de Israel, eles tinham fé. E eles celebraram a memória antiga que Deus instituiu, que é um cordeiro propriamente dito. Nós hoje temos uma memória nova e diante dessa pandemia temos a alegria de celebrar essa nova aliança de Deus conosco, que veio nos trazer a vida verdadeira, a vida da graça e, por fim, a vida eterna. Então, meus irmãos, recebamos Jesus com todo amor e piedade. Se não podemos recebê-los fisicamente hoje, recebamos no coração. Bom, Jesus também se faz presente. Se Ele quis servir os apóstolos, meus irmãos, Ele também quer servir a nós. O nosso Rei é um Rei majestoso, glorioso, que nos serve. Imagina? Então, dá para entender o sentido que Pedro coloca, né? Senhor, nunca me lavarás os pés? Ou seja, o Senhor é Rei. Eu que devia lavar os pés do Senhor. Pois é, se eu não fizer isso, vocês ainda não compreenderão. Vocês ainda não buscarão a vida verdadeira. Vocês não amarão. Então, nosso Senhor se dá inteiramente a nós, para que nós correspondamos a esse amor e também nos demos inteiramente ao nosso irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.